Olá, meus amigos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Que a graça e a paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua Mashiach seja convosco. Neste vídeo estarei falando sobre os 4 animais e os impérios mundiais. Mas antes de você assistir esse vídeo, peço que você se inscreva no canal e deixe seu like. Nós vamos estar lendo o livro do profeta Daniel ou Daniel, no capítulo 7. Só vou ler alguns versículos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel um sonho e visões da sua cabeça, quando estava na sua cama. E escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Falou Daniel e disse: Eu estava olhando na minha visão da noite. Eis que os 4 ventos do céu agitavam o mar grande. E os 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. Daniel, capítulo 7, é o sonho que Yahweh havia mostrado a Nabucodonosor lá no capítulo 2. São acontecimentos vindouros, compreendidos desde o reino babilônio até a segunda vinda gloriosa do Messias Yahushua e seu estabelecimento do reino milenar na terra. Neste capítulo, além dos 4 animais mundiais, surgirá um reino religioso poderoso que perseguirá os santos do Altíssimo, mas Yahushua virá para salvar o seu povo. Nesse capítulo, Daniel tinha aproximadamente 70 anos de idade. E era o primeiro ano de reinado de Belsazar e 9 anos da morte de Nabucodonosor. O profeta Daniel, ele viu subindo do mar grande 4 animais, grandes animais. O mar estava sendo agitado pelos 4 ventos quando estes animais apareceram. Os 4 ventos significam lutas e guerra, conforme Irmiarro ou Jeremias, capítulo 49, versículos 36 e 37. Mar e águas, nas profecias, representam povos, multidões, nações e línguas. E Yeshayahu ou Isaías, capítulo 17, versículos 12 e 13, Apocalipse 17 e 15. Esse mar grande, ele é conhecido como Mar Mediterrâneo, onde é a localização geográfica desses conflitos. Os 4 ventos soprando simbolizam destruição, conflitos, guerra entre a humanidade e o surgimento das 4 bestas ou impérios subindo do mar. O leão, o urso, o leopardo e o animal terrível e espantoso, Babilônia, Medo-Pérsia, Grécia e Roma. O sonho que Nabucodonosor teve no capítulo 2, aproximadamente 51 anos antes, Nabucodonosor teve esse sonho. Os 4 animais, ou os 4 impérios. O primeiro animal é o leão, o primeiro império, que é o Império Babilônico, representado na grande estátua pela cabeça de ouro. Daniel capítulo 2, versículos 32. O leão, Daniel 7,4, o profeta Jeremias se refere à Babilônia como um leão. Jeremias capítulo 4, versículos 6 e 7. Os símbolos da Babilônia são o ouro, o metal mais caro, e o leão, o rei dos animais, a águia, a rainha do ar. Babilônia exerceu seu domínio de 606 a 538 antes do Messias. O segundo reino e o segundo animal é o urso, que é o segundo império. O Império Medo-Persa, simbolizado na grande estátua pelo peito e braços de prata.
Daniel capítulo 2, versículos 32 e 39. O urso, o segundo império, o Império Medo-Persa, dominou de 538 a 331 antes do Messias. Esse urso tinha 3 costelas na boca, simbolizando a conquista de 3 reinos, Babilônia, Egito e Lídia, que deram grande poder aos persas. O quarto reino, o terceiro império é o leopardo, que é a Grécia, que é simbolizada na grande estátua pelo ventre e coxas de bronze. Daniel capítulo 2, versículos 32 e 39. Grécia governou o mundo de 331 a 168 antes do Messias. O leopardo tinha nas costas 4 asas de ave. Representam a grande velocidade nas conquistas. A Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande, literalmente voou em sua conquista de dominação do mundo. A profecia relata que este animal tinha 4 cabeças, significando que, com a morte prematura do jovem Alexandre o Grande, seu maior comandante, 4 generais assumiriam o poder, o substituiriam. Esses 4 generais eram Cassandro, da Macedônia, Lisímaco, da Trácia, Ptolomeu, do Egito e Seleuco, da Síria. O animal terrível e espantoso, o quarto império. No sonho de Nabucodonosor, representa as pernas de ferro, que é o Império Romano. Daniel capítulo 2, versículos 33 e 40. Então, o quarto império é o Império Romano. Esse animal era diferente, era espantoso, era terrível, era muito forte, era violento, tinha dentes de ferro, representava a dureza de Roma e as unhas de bronze, Daniel 7,19, representando a cultura e a língua grega, que foram adotados por Roma. Quando Roma dominava, a língua era grega, com a cultura grega. Este animal representava o Império Romano, pois, de acordo com a história, dominou o mundo de 168 antes do Messias a 476 depois do Messias, quando as tribos bárbaras invadiram a Europa. Tinha 10 chifres ou pontas na sua cabeça, os quais simbolizavam os fragmentos deste potente reino. Depois de sua derrota em 476 depois do Messias, pelas tribos bárbaras, a saber, os hunos, os francos, os burgúndios, anglo-saxões, visigodos, suevos, lombardos, vândalos, érulos e ostrogodos. Os 10 chifres na cabeça do quarto animal, Roma, e os 10 dedos da estátua, Daniel 2, versículos 41 e 43, representavam o mesmo acontecimento, ou seja, a divisão ou a fragmentação do Império Romano, até a segunda vinda do Messias. Nenhum outro império mundial será instalado. O próximo império mundial, retratado na profecia de Daniel, será o reino milenar messiânico. Capítulo 2, versículos 44, capítulo 7, versículos 13 e versículos 14 e 27. O chifre pequeno de Daniel, ou Daniel capítulo 7, versículo 8, é muito importante ressaltar
que esta ponta pequena, que esse chifre pequeno, ele levanta ou levantou-se depois da fragmentação ou divisão do Império Romano. Isto quer dizer que ele assumiria o seu poder após a queda do Império Romano. A 11ª ponta, que se levantou entre as 10, representa o mandatário da Igreja de Roma, ou seja, o cristianismo. O cristianismo, para se estabelecer, derrubou 3 das 10 tribos. Derrubou os érulos, os vândalos e os ostrogodos. Nesse chifre havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência, dirigindo suas palavras contra o Altíssimo. Daniel 7:8. Essa ponta pequena, essa arrogância, os seus desafios conseguiu mover uma intensa perseguição e destruição aos santos do Altíssimo. E ainda conseguiu mudar os tempos e as leis. Daniel capítulo 7, versículo 25. Das ruínas do Império Romano, do grande Império Romano, pagão, surge então o Império Romano religioso, que é o cristianismo. Que o cristianismo, que é o Império Romano religioso, ele destruiu os santos do Altíssimo, destruiu e mudou os tempos e as leis. A verdade de Yahweh seria lançada por terra e as filosofias dos homens tomariam o lugar das sagradas escrituras. O apóstolo Paulo, ou Ravi Shaul, ficou preocupado com isso. Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e versículo 4, Shaul disse assim: ninguém de modo algum vos engana, porque isto não sucederá sem que venha primeiro a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição, aquele que se levanta, aquele que se opõe contra tudo o que se chama Yahweh, ou é objeto de adoração, de sorte que se assenta no santuário de Yahweh, apresentando-se como Yahweh. Após a fragmentação do Império Romano em 10 reinos menores, o cristianismo teve sua liderança consolidada ao derrotar seus principais opositores, que foram os érulos, em 493, os vândalos, em 534, e os ostrogodos, em 538, depois do Messias. Estes reinos foram destruídos porque se opuseram a Roma, ao cristianismo, e foram considerados hereges, porque não aceitaram a trindade e as duas naturezas do Messias. Em 533, depois do Messias, o imperador Justiniano declarou o bispo de Roma como chefe de todas as igrejas oriental e ocidental. O cristianismo lutou contra o Altíssimo, e a verdade e o erro foram misturados, e ensinos não bíblicos foram aceitos como verdadeiros. Por exemplo, a trindade, a guarda do domingo, a imortalidade da alma, a morada nos céus, a mediação dos santos. Os que não obedeciam eram perseguidos até a morte. A perseguição aos santos, mencionada em Daniel, capítulo 7, versículo 25, foi comandada pelo chifre pequeno, ou seja, o cristianismo pagão. A Santa Inquisição, comandada pela publicação da bula de 1231, depois do Messias. No 4º século, o cristianismo era a religião de Roma. E, como consequência, um incontável número de fiéis
do caminho foram torturados e mortos por não aceitarem as suas falsas doutrinas. O período profético é declarado como sendo um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Daniel 7:25. A perseguição aos santos do Altíssimo. O fiel povo de Yarro, o povo do caminho de Yahushua, seriam perseguidos durante 1260 anos, compreendendo o período 538 a 1798, depois do Messias. Dado a relevância do fato, várias passagens bíblicas relatam o mesmo período. Daniel 7:25, Apocalipse 12, versículos 6 e 14, Apocalipse capítulo 13, versículos 5 a 7. Essa perseguição ao povo de Yarro terminou em 1798, quando o mandatário da Igreja de Roma foi aprisionado pelo general francês Berthier, sob as ordens de Napoleão Bonaparte, vindo a falecer em Valença, na França, no ano seguinte. Estas cenas foram vistas pelo profeta Daniel. São revelações do futuro, que atestam a vinda gloriosa do Messias, Yahushua, e a implantação do seu reino milenar na terra. Depois da visão do 4º animal e do chifre pequeno que perseguiu os santos, o profeta Daniel viu que um tribunal foi instalado, presidido por Yarro, o Altíssimo. Daniel capítulo 7, versículos 9 e 10. O tribunal se assentou em juízo para julgar todas as nações e implantar o reino milenar de Yahushua. Então, meus amados irmãos, foi a revelação de Daniel. Se você gostou desse vídeo, peço que você compartilhe com seus amigos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.